Olá, meus queridos mensageiros, meus queridos franqueados, meus queridos viajantes dessa nossa galáxia chamada Saúde Fora da Caixa. É uma galáxia diferente praticamente, porque aqui nós só trazemos pessoas que pensam fora da caixa. E hoje eu tô com o Dr. Bruno Stefan. Fala, doutor! Doutor, satisfação enorme estar aqui, obrigado pelo convite. me fala, o que você veio fazer aqui, doutor? Eu vim trazer um legado onde o mundo em desesperança, sem propósito, achando que não tem nada a ser feito na vida, e diante de todo esse cenário, a gente tem que fazer a nossa performance, ser exemplo e dar oportunidade às pessoas buscarem propósito e deixar legado. Porque viver somente sobreviver e se expor às adversidades do mundo perde sentido. A pessoa tem que viver, performar e trazer legado. E eu acho que o meu papel é esse, é deixar um legado, mostrar que cada um tem o seu valor, tem as suas propriedades. Você é um ser único, com seus valores, sua individualidade, e você pode deixar um legado. Claro, obedecendo às regras de ter um bom estilo de vida, ter uma boa alimentação, atividade física, manejo de ansiedade e estresse, uma boa conexão, cuidar do seu entorno e evitar os tóxicos e venenos do mundo. Ah, doutor, o pessoal não sabe, mas um médico hoje em dia, ele precisa cuidar dos pacientes dele, ele precisa continuar a estudar, porque não pode parar praticamente nunca. Nós não paramos nunca de estudar praticamente, né? Estuda sempre, continua, estudo continuado, né? E a medicina avança demais e a gente ainda tem família, a gente tem a vida própria para cuidar. E tudo isso é muito difícil, né, doutor? Como é que você está fazendo? Que idade que você está, doutor? E como é que você está fazendo para se manter assim? Vamos contar o segredo para a turma? Entregar a idade logo. Eu entrei na medicina muito jovem, muito novo, então fui me construindo, amadurecendo a atuação na medicina. Hoje eu estou com 47 anos, fazer 48, e tenho 23 anos de medicina, cardiologia, pelo menos aí 20 anos de atuação, medicina do esporte, performance humana, obesidade, lifestyle, reposição hormonal. Então, toda essa área integrada para poder entender um pouquinho mais a fundo do que era o ser humano, entender um pouquinho mais a fundo de como eu posso entrar na dor do paciente e transformar essa dor em motivação para entregar um propósito. Porque quando a pessoa ela enxerga propósito, ela se mantém viva e quer continuar vivendo. Muito bom. Doutor, muita polêmica hoje em dia na internet, né, doutor? Quer dizer, sempre houve, né? Eu já tô aqui há 15 anos e acompanho moda que vem, moda que vai, muita polêmica, mas nunca como nos últimos 5, 6 anos, onde a internet deu voz a todo tipo de profissional. Então, eu tenho muita curiosidade em saber, você que é cardiologista e também médico do esporte, eu imagino que a polêmica do hormônio sempre rondou você, não? Exato. Então existe uma tendência a criminalizar o uso do hormônio, mas tem que ficar bem claro aqui dois cenários diferentes, né? O abuso do esteroide anabolizante e a correção hormonal em um cenário clínico onde existe uma indicação médica para fazer um ajuste de reposição hormonal para correção de um problema gonadal, masculino ou feminino. Então são cenários diferentes. O ajuste hormonal indicado por médico, feito com acompanhamento, protege e defende do envelhecimento e das doenças crônicas. Por outro lado, o abuso hormonal através de esteroides anabolizantes sem controle, isso degenera a saúde, degrada o estilo de vida, degrada a qualidade de vida e acaba repercutindo de uma forma muito ruim na longevidade, porque vai trazer várias doenças. Então tem que tomar esse cuidado. Muitas vezes as pessoas elas acabam enquadrando no mesmo cenário, reposição hormonal é igual a bomba. Então tem que haver essa diferença. Eu sou defensor do ajuste hormonal. E quando a gente fala da medicina de performance, que hoje a medicina moderna, ela individualiza o tratamento. Então, eu não posso colocar numa caixa um tratamento e vender para todo mundo. Eu preciso individualizar, porque as necessidades são únicas. A sua equação de performance é sua. A equação de cada um é individual. Então, a fórmula, ela é individual. Eu tenho que acrescentar aquele nível de testosterona que vai entregar a performance que aquela pessoa precisa.
E para isso eu preciso entender, acompanhar, ver qual é o histórico do paciente, qual a entrega que ele precisa para poder encaixar essa equação e repercutir, resultar numa fisiologia que vai entregar a performance que ele merece. Muito bom, doutor. Agora, como médico do esporte, por exemplo, qual é o papel do hormônio hoje em dia no esporte? Quais são as leis? Eu tenho muita curiosidade de saber. Sabe as leis de doping? Quando é doping? Quando não é doping? Os atletas hoje, a gente percebe que o corpo deles muda, né? Ultimamente muda. Você percebe, mesmo um jogador de futebol, que geralmente é mais esguio, você percebe neles que eles estão mais fortes, né? Quando que é doping, doutor? Eu sempre tive curiosidade de saber o que é doping, doutor. Sim, doping é recurso ergogênico, o qual vai te colocar no nível acima de normalidade de performance. Ou seja, você vai tirar a equidade comparativa de dois atletas. Então, tem muitas substâncias. Existe a lista que é colocada na WADA, que é a organização que controla esses elementos de doping. Então, existe uma lista de medicamentos considerados doping em relação à quantidade, uso, tempo, que são autorizados ou não para o uso desportivo. Então, doping é aquele ergogênico que muda a resposta natural diante de um cenário desportivo. Mas o que é ergogênico, doutor? Um ergogênico é o que traz melhora de performance. Um efeito de melhora de performance. Um deles é um hormônio, por exemplo? E o hormônio, ele traz uma melhora em vários cenários. Concentração, recuperação, explosão, resistência. Então, realmente é um efeito doping, que é esse efeito ergogênico de melhorar a performance, num cenário onde a competição ela tem que ser equiparada, tem que ser de igual para igual. E a competição é num cenário natural, num cenário de fisiologia humana. Então, quando você quebra a fisiologia e coloca um organismo numa situação supranatural, suprafisiológica, então você não tem equidade ali na competição e é considerado doping. Né? Por exemplo, para você ter uma ideia, uma medicação beta-bloqueador que é usado no coração, que baixa o batimento cardíaco, é considerado um doping para aquelas provas de tiro, onde você, no momento do tiro, aquela medicação ela é considerada um tranquilizante, um redutor de adrenalina que aumenta o foco por impedir que o batimento suba. Então, é uma medicação e é considerado doping por ter esse efeito na parte de atenção. Então, por exemplo, há uma regra onde ninguém poderia, por exemplo, passar naquele nível. Aí se pega o atleta, faz o exame de sangue, provavelmente. Então, depende do que vai ser buscado como doping. Aí você pode realmente fazer no sangue, na urina, né, detectar esses elementos que são considerados ergogênicos inapropriados para o esporte desportivo, para a performance. Então tem elemento que não pode quantidade nenhuma. Sim, não pode. Entendi. E alguns é tolerado, por exemplo, uma quantidade, é isso? Exato. Tá. E existem os níveis, por exemplo, do próprio hormônio, de tolerabilidade, entendeu? E agora existe também muita dúvida, questionamento em relação a atletas trans, né? O que pode, o que não pode. Então traz uma confusão, é um aprendizado muito grande, não existe ainda uma regra eficiente, eficaz que vá poder te dizer que aquele paciente que é transicionado, ele realmente pode competir de igual para igual. É muito difícil, porque quando a gente fala de esporte, a gente não está falando só de níveis hormonais, a gente está falando de fase neural, de aprendizado, do circuito neuroendócrino prévio que a pessoa tem, a genética, a quantidade de exposição que ela teve antes da transição. Então, toda essa memória esportiva, metabólica, endócrina, ela influencia na performance. E isso é difícil de avaliar. Então, é muito... Um cenário muito mais complexo, é só a ponta do iceberg, essa dosagem isolada hormonal. Agora, a favor ou contra aquele atleta que transicionou e vai disputar com mulher? Isso é a favor ou contra? Eu não sou a favor nem contra, eu acho que a gente precisa criar uma política mais justa de equiparar esses atletas e hoje não se tem. Como eu falei anteriormente, é muito difícil você avaliar. Talvez um cenário menos injusto é colocar todos os trans numa única categoria. Talvez seja um cenário menos injusto do que um sexo que transicionou competir com um sexo equiparado de igual para igual. Boa. Então,
botar toda essa comunidade trans na mesma condição de disputa talvez seja algo menos injusto, mas ainda assim você perde uma avaliação, uma referência do que o histórico atlético da pessoa antes de transicionar, que impacta em muita coisa. O aprendizado neural do exercício conta muito. Sim. Não é só hormônio. Exercício não é só hormônio. Claro. Doutor, é que eu lembrei que nós tivemos e está no YouTube ainda, nós tivemos um episódio, por exemplo, da mulher mais supostamente campeã do mundo, supostamente a mais forte do mundo, porque ela foi a campeã do mundo, eles chamavam ela de Lady Tyson. E aí fizeram uma luta que mais parecia um experimento, onde a Lady Tyson ia disputar com um cara da terceira divisão daquela categoria. E ela apanha brutalmente de um homem da terceira divisão, ela sendo a mulher considerada a mais forte do mundo. E isso é daí que eu tirei minha pergunta. Porque realmente essa transição de um homem que vira mulher, né, e vai poder disputar com mulher, me pareceu, para tudo aquilo que eu assisti até hoje, uma grande injustiça. E é igual você comparar um time de futebol feminino, campeão mundial, futebol feminino, e jogar com o sub-16 de um time amador. Vai apanhar, vai perder. E é por questões toda de estrutura fisiológica voltado. A anatomia feminina é diferente, mesmo ela hormonizando, quadril é diferente, joelho, inclinação, posição de torque, de força, de salto é totalmente diferente. A habilidade de impacto é totalmente diferente. Então, são coisas que a gente não consegue simplesmente pelo ajuste hormonal equiparar. Então, peculiaridades do sexo. Sim. Agora, doutor, eu estava acompanhando você no Instagram, e eu vi que você tem um programa chamado de 0 a 100. O que é esse programa de 0 a 100? Programa de 0 a 100 com saúde era um programa que tinha na revista Oeste, que falava exatamente sobre aspectos relacionados à saúde de 0 até 100 anos. Então eram aspectos que envolviam a fase de pediatria, adulta, idosa e tudo que envolve saúde no geral. Um programa muito bom, tá disponível no YouTube, são vários episódios, muito bom. E esse de 0 a 100 é de 0 a 100 anos ou é de 0 a 100 em velocidade de alcançar resultado? É de 0 a 100 anos e de 0 a 100 em graus de qualidade. Viva intensamente de 0 a 100 e viva de 0 a 100 em longevidade, em tempo. Então seria essa a ideia. Agora, como faz, doutor? É possível realmente chegar a 100 anos de idade? O grande desafio quando o assunto é longevidade hoje é se proteger das adversidades do mundo. Hoje a gente vive um mundo com uma grande pandemia ignorada, que é a obesidade. No Brasil, 60% da população está em sobrepeso. E no Brasil também a gente tem um boom de um outro problema, que é o lado oposto da obesidade, que é a sarcopenia. Então são duas situações muito críticas. A pessoa obesa, com síndrome metabólica, pré-diabética, pressão alta, vários elementos, várias comorbidades associadas. E aquela pessoa que, por outro lado, ela não tem massa muscular, emagreceu sem adquirir reserva muscular e também entra num cenário de doença, de perda de qualidade de vida. Então, quando a gente pensa nesses dois cenários, a gente se preocupa na qualidade de vida, na longevidade. E quando o assunto é longevidade, o melhor elemento para se proteger de uma longevidade ruim, porque não adianta a pessoa ela só ser longeva, ela tem que ser longeva e tem que ter qualidade. Ela tem que chegar nos 100 anos consciente, lúcida, com autoridade do que fala, independente. Porque se ela chegar nos 100 anos como se fosse um vegetal, não faz sentido. E para isso ela tem que evitar o acúmulo de doenças crônicas. São as doenças crônicas, aquelas que não têm cura, que vão morder a qualidade da longevidade, morder a qualidade de ter uma autonomia no processo de envelhecimento. Então, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, aterosclerose,
qualquer tipo de câncer, todas essas doenças crônicas que não têm cura, só têm controle, elas impactam na qualidade de vida. Como se defender disso? Primeiro, na base, estilo de vida, como eu falei aqui, boa alimentação, treino de força, treino de cardio, manejo de ansiedade e estresse, manejo de substâncias tóxicas, bom sono, conexão social positiva, cuidar do teu entorno. Então, o estilo de vida vai na base. E, à medida que a pessoa vai envelhecendo, acompanhamento médico de longevidade para fazer as adaptações do envelhecimento. Reposição hormonal, ajuste do trânsito intestinal, de absorção, suplementação, que pode ser com próprios alimentos, ou fitoterápicos, ou suplementos. Então, tem todo esse estudo, esse cenário, que é importante fazer um bom acompanhamento, aí dá um resultado bom. E aí eu fico tentado a te perguntar, como você tem um conhecimento muito holístico, né? Eu estava conversando com você no bastidor, e aí você me falou uma coisa muito interessante, que eu concordo muito, que a gente pratica, que a gente se esforça para praticar. Que muitas formas de cura, né, tem seu lugar. Tem, né? A ciência é uma forma da gente chegar à verdade, mas não é a única. Qual é, na sua opinião, a coisa mais importante das terapias? Nós temos muitas terapias, né? Muitas. Nós temos as convencionais, as naturais, nós temos até um jejum intermitente, a gente tem muitas terapias, tem muita coisa. Mas olhando o seu currículo, doutor, olha só, formação em cardiologia e formação dentro e fora do país. Então tem um conhecimento muito vasto, né, na cardiologia. A cardiologia é a mãe das matérias. Quando nós somos formados, o primeiro órgão que se forma é o coração. É por isso que aqui se chama chácara coronário, porque o nosso coração está na cabeça depois que ele desce e forma os outros órgãos. Doutor, na sua opinião, qual que é o mais importante? Qual das terapias é mais importante? Eu sei que é difícil, né? Mas se a gente fosse fazer um ranking assim, de 3, de 4 terapias, de práticas que a gente dá para a pessoa chegar nos 100. Você com todo esse conhecimento, milhares de pacientes, né, doutor? Já? Sim. Milhares. Deve ter visto muita coisa, doutor. Vi de tudo. Vi muita coisa impressionante, que para muitos pode ser considerado milagre, para outros podem ser considerado ciência, né? Então, fé e razão andam juntas, depende do ponto de vista. Mas quando você fala de cura, eu acho muito interessante, porque a cura, ela tem três níveis. A pessoa tem que superar a cura física, a cura psíquica, emocional e a cura espiritual. Então, a cura verdadeira é a interseção desses 3 elementos. Então, muitas vezes, a pessoa ela se preocupa em ter apenas a cura física. E aí ela não cuida do lado emocional, do lado espiritual. E como elas meio que caminham juntas, aí acaba retrocedendo aquela cura, retrocedendo aquela cura física, né? Então a gente vive num mundo material, e no momento em que a gente está na matéria, a preocupação acaba sendo muito da cura material. E a gente esquece da parte psíquica, emocional e espiritual que impactam na cura física. Então, a pessoa ela tem que se preocupar quando o assunto é doença e cura, nas 3 esferas de cura: física, espiritual e emocional, psíquica. Elas andam juntas e é importante ter essa congruência. Mas você, como médico, com toda a sua formação, quando você está atendendo os seus pacientes, então você consegue perceber quando a doença começou no invisível, por exemplo. Como falar isso para um paciente? Então, a consulta médica é um momento ali de um divã, né? Então, o médico ele é um pouco psicólogo, ele tem que ser um pouco padre, ele tem que ser um pouco juiz, ele tem que ser um pouco pastor, ele tem que ser um pouco de cada coisa para ele juntar essas habilidades e conseguir entrar na dor do paciente e entender e ter a empatia para poder resgatar o paciente daquela doença, entendeu? Então, a forma de encarar a doença para o paciente
é o primeiro passo da cura. Reconhecer a doença, entender o processo e colocar as ferramentas necessárias e ter essa confiança no médico para poder encarar esse processo que é muito difícil de doença. Então, o médico ele tem que traduzir o paciente. Ele só consegue traduzir o paciente se ele for empático e perder um tempo ali realmente escutando e criando os cenários para poder, através da empatia, conseguir gerar ferramentas para o paciente. Porque a diferença aqui, a gente tem um paciente sofrido com dor que tem um diagnóstico e um médico que não tem um diagnóstico do paciente, não está sofrido igual o paciente e ele pode gerar ferramentas para o paciente amenizar aquele processo e enxergar uma perspectiva qualquer que seja melhor do que aquela dor. Nem sempre é a cura física, nem sempre é a cura da doença, mas o médico ele tem que estar preparado para oferecer que seja um cenário de melhora em cima do que muitas vezes pode ser devastador. Então, é esse o papel de um médico. Então, o médico ele tem que ser um pouco de tudo isso aí e não só cuidar do físico, do material, de dar remédio. Então, doutor, eu posso depreender, eu posso interpretar que, por exemplo, você pega um paciente e manda ele fazer um exame, um hemograma, por exemplo. Imagino que para um cardiologista existam outros, claro, mas o exame de sangue, o hemograma é primordial. Você está me dizendo, então, que o médico vai ter que ler além do hemograma, vai ter que ler além dos exames? Com certeza. Eu vou te dar um exemplo muito prático, né? Assim, fibromialgia é uma doença muito comum e da última década para agora ela vem crescendo de uma forma desenfreada, tá? E inclusive foi incluída recentemente como uma doença grave, incapacitante muitas vezes. E quando você conversa com muitas pessoas que têm previamente o diagnóstico de fibromialgia, você vê que ela tem uma dor crônica. Na verdade, ela tem uma dor emocional crônica, ela tem qualquer outro tipo de dor que faz com que o sistema de controle de dor, limiar de dor dela, fique muito mais sensível. E aí ela sente dor para tudo, sente dor para existir, sente dor para movimentar, sente dor para manter o tônus natural do músculo de ficar em pé. Então, muitas vezes quando você entende a causa psicológica da doença e começa a tratar isso e negociar alguns passos de melhoria no estilo de vida, começar a não ter tanto medo de ir para a academia, fazer musculação, porque a ideia é de que a musculação pode prejudicar a fibromialgia, que causaria dor, deixaria a pessoa pior, e é, na verdade, o inverso, né? Então, a musculação é uma ferramenta poderosa para quem tem fibromialgia, mas a pessoa com fibromialgia ela tem que estar encorajada a fazer. Como é que eu vou me encorajar a fazer uma coisa que eu sei que vai me dar dor? Como é que eu vou me convencer disso? Então, essa é a arte da abordagem em cima. E a gente tem muito resultado positivo com pacientes que têm fibromialgia, focando muito nessa parte psíquica, nessa parte de equilíbrio mental e do estilo de vida. E não deve ser fácil, né, doutor? Fiquei pensando aqui, porque me veio até um caso na cabeça, mas você pega um hemograma, o hemograma da pessoa tem resultado de apesar dos seus 50 e tantos anos, o hemograma da pessoa, os números, parece de um adolescente. Tudo certinho. Certinho, digo, na média, não é ali, tudo na média da média populacional ali, da comparação do exame. Só que a pessoa está um bagaço. Não deve ser fácil. Manda fazer outro exame, vem outro exame. A medicina ela não pode ser pautada em dados de laboratórios. Os exames eles são uma opção apenas subsidiária, complementar. E o que é mais importante numa avaliação médica é o contexto do exame clínico, é o contexto da percepção, do feeling que está se observando. E por isso que é importante uma boa conversa, entrar realmente no mundo, sentir, ter empatia. Então, o exame laboratorial isolado não significa nada. A pessoa pode estar tudo normal e devastada por dentro. Sim. Sofrendo
com perda de performance diária, perda de qualidade, perda da característica dela, do próprio eu dela. Então ela não se reconhece mais e os exames sem nada. Então realmente a pessoa, isso é a experiência do médico, abordagem sistemática em cima de uma visão integrativa, ele vai desenvolver, com certeza ele vai ter uma abordagem muito melhor aí no paciente. Muito bom. Aí Medicina que entra... é uma arte, não é fácil. Medicina é uma arte. E eu vou além. Eu acredito que, inclusive, nós já fomos todos sacerdotes, viu? Tem ali os meus motivos para pensar assim. Doutor, experimentou a bananinha? Bananinha não. Bananinha, caju. Experimenta a bananinha. Essa delícia aqui que eu tô até... Esse aqui é um perigo, tá? Esse é muito bom. Muito perigo bom. Isso aqui. Agora, a bananinha é uma coisa, ó, maravilhosa. Sem dúvida, adoro banana. E das práticas, doutor? Qual é a prática que você mais recomenda no seu paciente, para os seus pacientes, que ela não é alopática? Qual que é a prática que você mais recomenda para eles? Estilo de vida, no geral, é o segredo da longevidade. A base de tudo é o estilo de vida. Quando a pessoa nasce, ela já nasce com a carta de DNA dela pronta. Então já está ali tudo dela. O que é que ela vai ter de doença, o que ela não vai ter de doença, as habilidades que ela tem para o esporte, para a música, está ali no DNA. Porém, a expressão, o que vai ser a tecla que a gente vai apertar e vai expressar na vida daquela pessoa vai depender do estilo de vida. Então, é o estilo de vida que faz a expressão do DNA. Se eu tenho um gene de um câncer, mas eu tenho um estilo de vida muito bom, a chance é mínima de eu expressar aquele DNA do câncer. Por outro lado, se eu tenho um gene de uma doença, de um câncer, ou de qualquer outra doença, e o meu estilo de vida é inflamatório, o meu estilo de vida, ele atrai, ele puxa aquele DNA para a expressão genética, que é a caracterização daquela doença em realmente fenótipo, em doença, em repercussão na vida da pessoa. Então, a pessoa que não tem um estilo de vida, ela se expõe a várias doenças crônicas e, dentre elas, as doenças também mais agressivas de câncer. Então, a melhor coisa é o estilo de vida. E das questões relacionadas ao estilo de vida, o que está mais associado à longevidade é a quantidade de massa muscular. O músculo hoje, ele é foi descoberto como um grande órgão endócrino com memória, com função fisiológica, imunológica, estrutural. Então é um órgão nobre. O músculo é um órgão nobre que se comunica com todo o sistema e é o grande responsável pela uma longevidade saudável. Então a pessoa quer ter uma longevidade, qualidade com autonomia, busque massa muscular, busque músculo, e não tem como ganhar massa muscular sem atividade física ativa. Esse é o número 1. Esse é o número Você recomenda para todo mundo, não é? Sem dúvida, é o que mais impacta. De tudo que a gente conversou, é o que mais impacta. Mas as coisas, elas estão numa grande engrenagem, né? Porque a pessoa que não tem um sono adequado, ela não consegue ganhar músculo, porque a fábrica do músculo, ela só se abre durante a noite, só funciona à noite, o sono anabólico. Então, a pessoa que não dorme não consegue ganhar músculo, então não consegue ter longevidade. Acaba que esses pilares da medicina do estilo de vida, eles estão integrados numa grande engrenagem. E depois é a alimentação, provavelmente. Isso, a alimentação. A gente vive num ambiente obesogênico, então as últimas 2 décadas aí, com a pirâmide alimentar orientando carboidratos simples, cereais e outros tipos de alimentos industrializados na base da cadeia da pirâmide alimentar, acabou predispondo a humanidade a um boom de obesidade, porque em detrimento da proteína, que é o principal macronutriente da nossa alimentação, que é estrutural, funcional, fisiológico, hormonal, e colocou-se os carboidratos. E aí a consequência disso foi esse boom que nós vivemos hoje de obesidade. Claro que também tem os outros tóxicos, os outros
químicos que acompanham os alimentos industrializados e processados, os microplásticos que acompanham todo esse alimento industrializado e trazem repercussão hormonal precoce. Então, tem muita coisa aí no ambiente que torna perigoso hoje o nosso mundo e torna ele obesogênico. Doutor, então a mesma pergunta, só que aqui agora na parte da alimentação, para a turma que está assistindo a gente. O que você gostaria que seus pacientes comessem? Eu recomendo aos meus pacientes. Todos eles. Uma coisa que você gostaria, vocês têm que comer tal coisa. O que seria? Eu peço aos meus pacientes preservar a proteína. Então, a proteína é o principal. Mulher, principalmente, tem uma dificuldade enorme de comer proteína. Então, não, por isso... Doutor, peraí, o senhor é adepto daquela dieta carnívora ou não? A dieta carnívora, se ela for só carnívora, não. Porque a pessoa, além da carne, ela tem que comer fibra, ela tem que comer micronutrientes que estão nas frutas também. Então, é uma composição, cada um na sua proporção. Não, mas vamos falar para a turma o que é micronutriente, né? Os micronutrientes, sais minerais, as vitaminas, entendeu? Então, a carne, ela é muito rica em proteína e rica em gordura, mas ela carece em alguns micronutrientes que a gente tem que complementar com os outros alimentos. Então, as nozes, como a castanha que tem aqui. Ela está escondida, mas está aqui, tá? Rica em selênio, né? Rica em ômega 3. Então, esses elementos, eles são importantes também nessa equação. Então, o importante é equilibrar os macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, nas suas devidas proporções e nas suas adequadas fontes, tá? Então, a origem da fonte das proteínas é importante. Proteína magra, como a proteína do peixe, os peixes de águas profundas que também trazem o ômega 3. Então, eu gosto muito da dieta mediterrânea, né? Eu gosto muito da dieta mediterrânea. O que é a dieta mediterrânea, doutor? A dieta mediterrânea ela é baseada exatamente em gorduras boas e proteína na base. E um pouquinho de carboidratos complexos. Mas tem uns movimentos na internet hoje que estão crescendo cada vez mais, falando da dieta carnívora, onde você come ali a carne, come algumas frutas, que eu vejo, abusa bastante da manteiga. Né? O que você pensa dessa... Não é uma verdade. Assim, as sociedades de medicina ainda elas não aceitam esse padrão alimentar como um padrão muito seguro, né? Então, eu sou adepto do equilíbrio e da performance. Eu preciso entender qual que é a performance da pessoa para poder oferecer qual é a quantidade de carboidrato que ela vai precisar, qual é a quantidade de proteína que ela vai precisar, qual a quantidade de gordura que ela vai precisar e montar a equação para ela. Então, é individualizado, depende da performance, isso é individual e tem que respeitar essa proporção entre os macronutrientes. Nós não somos formados só de proteína, nós não somos formados só de gordura, nós não somos formados só de sais minerais, nós somos formados essencialmente de água, proteína, gordura e sais minerais. Então, a gente precisa ter a composição de tudo para poder ter performance. Se você colocar somente carne na pessoa, e cadê os outros componentes? Como vai ficar? Como é que vai resultar? Será que ele vai adquirir realmente uma performance cognitiva só na carne? Será que vai adquirir realmente uma performance esportiva se ele não comer carboidratos complexos, não ter depósito de glicogênio? Entendeu? Então, a fisiologia do exercício físico, nos livros clássicos de medicina do esporte, isso ainda não mudou. Então, o combustível que é utilizado na atividade física, ele é proporcional à intensidade do exercício. Então, exercícios de alta intensidade, eles têm uma inclinação de consumir mais carboidratos. Exercício de moderada e baixa intensidade, ele tem a inclinação de... Eles consomem todos, mas a inclinação é de consumir mais zonas de gordura. Olha, vou te dizer uma coisa. Eu assisti um documentário em canal de streaming que era sobre atletas veganos. E aí os atletas estavam jurando ali de pé junto que aquela performance toda deles, e eram atletas assim, de performance mesmo, e que não comiam carne. Muitos deles já eram monstros antes e viraram vegano, né? Não construíram aquela monstruosidade de músculo sendo vegano.
É difícil mesmo, então. Muito difícil, porque não bate a proteína, não bate é difícil você bater a quantidade de proteína necessária para a hipertrofia muscular sendo vegano. Mas não tem proteína vegetal, doutor? Proteína vegetal, ela para poder atingir o número de cadeias necessárias, você vai ter que fazê-las num processo muito mais complexo do que simplesmente ingerir a carne. Então aí você vai ter os falso whey, né, que não é whey, proteína isolada vegetal, né, que são composições de aminoácidos comparados ao do whey protein, da cadeia do whey protein, feitos de forma sintética para mimetizar, mas não são natura. Tá. Quer dizer, não são a cadeia do soro do leite que estão ali em natura, são montadas, né? Então, um atleta, por exemplo, precisa de carbo, né? Sim, dependendo da intensidade que ele exerça, se você principalmente... Vou te dar um exemplo fácil para entender. Um corredor de longo, de maratona, bem condicionado, a maior parte do percurso dele, ele vai usar gordura como fonte de energia. Gordura. Ele está condicionado e a fonte de produção de energia num paciente condicionado é gordura. Ele se adaptou a isso. Mas você vai pegar um pangaré que vai querer fazer maratona e quando ele correr 3 km, ele está em alta intensidade, com batimento de 180 e consumindo todo o carboidrato que tem por falta de adaptação cardiovascular, falta da adaptação da fisiologia do exercício. E aí ele queima toda a reserva de glicogênio e quebra. Isso é a fisiologia do exercício. A pessoa pode performar através da gordura? Pode. Isso depende do histórico dela, do nível de condicionamento, de como ela preparou o maquinário dela, entendeu? Por isso que quando a gente fala de treino no jejum, a gente não pode vender isso como uma opção, ferramenta para qualquer pessoa. Não pode, porque não é todo o corpo que está preparado para o treino em jejum. Principalmente se esse treino for em zona de alta intensidade. Se esse treino for em zona de alta intensidade, a pessoa não é condicionada, ela vai sofrer, vai catabolizar a proteína para transformar em glicose, para poder ser usada na alta intensidade. Vai gastar músculo. O resultado é perda de massa muscular. Viu, o Rafa Menegotti? Rafa Menegotti, um abraço, meu querido. O Rafa Menegotti que esteve aqui, grande Rafa, e vai disputar o campeonato, e é o cara que faz o treino em jejum, né, de manhã. Faz o treino em jejum, depois volta e toma aquele café da manhã. Esteve comigo aqui semana passada, mas é porque ele já está muito condicionado, né? Com certeza. Então, se a pessoa... tem que ficar bem claro isso aqui. Se a pessoa ela já é acostumada a treinar em jejum, tem uma boa composição muscular, um bom desenho neuroquímico de fisiologia do exercício, ela vai se sentir bem no treino em jejum. Ela vai se sentir bem do que colocar comida e desviar metabolismo para processar aquele alimento antes do treino. Mas a pessoa que não tem esse desenho, iniciante, fora de condicionamento, vai botar no jejum, vai sofrer e não vai condicionar. E quais são as piores coisas para essas pessoas comerem? Tanto o amador como o profissional. Para pré-treino, está perguntando pré-treino? Pré-treino, para a vida. Assim, para a vida, a pior coisa é o açúcar. Né? O açúcar refinado é o maior veneno, inclusive para a hipertensão arterial. Não é o sal, é o açúcar. Então, o açúcar a médio e longo prazo, ele causa muito mais Não dano. é o sal, é o açúcar. É para hipertensão, doutor? Para tudo, toda doença metabólica, a pessoa que come um açúcar refinado, ele não vai ter só repercussão na pressão, ele vai ter repercussão no comportamento glicêmico, na insulina, no comportamento metabólico como um todo, vai predispor à obesidade e um cenário de muito mais comorbidades. Tá? Então, o grande vilão não é o sal, é o açúcar. Ó. E como é que mata essa vontade de comer doce do povo hoje em dia? Fruta resolve? Fruta pode, doutor? É uma ferramenta. Então, toda questão onde a pessoa tem uma falta, um vazio, uma necessidade, uma deficiência, uma carência, ela vai querer ocupar aquilo ali de alguma forma. Então, o centro de recompensa cerebral nosso, né, ele é ativado de forma muito rápida
com alimentos doces. E acaba sendo um conforto para a pessoa que vive um vazio, que vive uma dificuldade, conseguir esse conforto através do doce, porque é rápido. O centro de recompensa com doce é muito rápido, com açúcar é imediato. Então a pessoa ela preenche esse vazio com chocolate, com açúcar brigadeiro, doce, bujuba, tudo que traz aquele conforto. E ela vai criando um circuito viciado, persistente, consistente, e aí depois vira uma doença. E aí o tratamento desse circuito, dessa doença, que pode ser compulsão alimentar de diversas formas, também precisa ser, além do estilo de vida, muitas vezes, medicamento para quebrar esse circuito neuroquímico. E se já é difícil para os adultos, imagina para as crianças, né? Quantos filhos, doutor? 2 filhos e assim, né? Graças a Deus, meus filhos são exemplo. Eu tenho uma filha de 15 anos e tenho um filho de 10 anos. Ambos são atletas, ambos gostam do estilo de vida. Eu acho que você educa pelo exemplo, você precisa ser exemplo. O ambiente, ele educa, o ambiente, ele interfere. Então, o que eu sempre falo para os homens que estão fora do peso, para os homens que estão fora do estilo de vida, que eles estão sendo observados e copiados. Sim. E que se eles não têm energia para se curar por eles mesmos, que eles tirem energia para curar pelos filhos, pela esposa, pelos seus próximos, porque eles são a maior referência ali dentro de casa e que se eles não estiverem bem, todos acompanham. Então, quando você tem uma família de obesos, você vai ver pai obeso, mãe obeso, irmão obeso, todo mundo obeso. É um ambiente doente. É um ambiente doente. E alguém tem que tomar posicionamento, partido. Então, é o argumento que eu uso para gerar essa energia de mudança e pedir a ajuda para que a pessoa possa entender que ela pode interferir no entorno dela. E o primeiro entorno é o seu lar. Muito bom. Doutor, quando você recebe um paciente que precisa emagrecer e recebe um paciente que tem, por exemplo, problemas de obesidade, qual que é o aconselhamento? Eu escuto falar muito em exercícios de baixa intensidade, exercícios de alta intensidade. Quando que isso se aplica às pessoas que precisam eliminar peso, doutor? Vai depender da realidade da pessoa. Então, o médico ele tem que ter inteligência na abordagem, ele tem que ter até um pouco de malícia para poder alcançar o ponto de mudança. Então, quando você vai tentar mudar um comportamento, você tem que identificar no paciente em que fase de mudança de comportamento ele está em cada pilar do estilo de vida. Lembrar que os pilares eles andam em engrenagem, um acompanha o outro. Então, você tem um paciente com obesidade, muitas vezes ele não está propenso à dieta. Então, esquece esse tópico, ele não está propenso à dieta, mas ele está propenso a fazer uma caminhada. Ele não está mais na fase de contemplação ou pré-contemplação, ele já está na fase de ação da mudança de comportamento para a caminhada. Então, vamos atacar nisso. Que seja. Então, pequenas vitórias nesse circuito todo de mudança de estilo de vida já vão ajudar. Então, o médico tem que ter a paciência, identificar aonde ele vai abordar e entender que na volta, se a pessoa incrementar, colocar, adicionar de fato essa mudança do estilo de vida, vai ser muito mais fácil a abordagem da alimentação. Então, tem que abordar todos os pilares do estilo de vida e ver qual ele está mais predisposto a mudar. E alertar também a gravidade que é a gordura visceral. Então, eu costumo até causar um certo susto nos pacientes a respeito da gordura visceral. E eu sou assim um pouco incisivo nisso. Então, bora explicar para o povo o que é gordura visceral. Então, a gordura visceral ela é uma gordura inflamatória de baixo grau, que ela ativa sistemicamente várias doenças crônicas. Apesar dela estar na região do abdômen, ela é capaz de ativar doenças à distância, tá? E daí a grande gravidade dela. Ela fica ali aquecendo gene de doença e isso interfere na longevidade. Então, quando o nosso metabolismo está errado,
a insulina se comporta de forma errada, e isso pode ser induzido pelo estilo de vida, a gordura visceral ela começa a se acumular. E aí ela atrapalha os órgãos, ela atrapalha o pâncreas, atrapalha o fígado, atrapalha o intestino de se funcionar e de se comunicarem, porque ali na região abdominal, o intestino se comunica com o pâncreas, que é o eixo das incretinas, onde a gente tem aí o tratamento hoje com os análogos de GLP-1, é exatamente aí nessa comunicação que começa do intestino com o pâncreas. A gente tem ali a comunicação do fígado com todo esse arsenal metabólico, e dos rins, então tá tudo ali. Se você tem gordura visceral derramada ali, você impede o funcionamento desses órgãos nobres metabólicos. Então é muito importante tirar a gordura visceral. O homem não tem que ter excesso nessa região de gordura visceral. Então a gente busca indicadores de saúde para a gordura visceral. No meu consultório, a gente tem equipamento de ultrassom, que é rotina a gente fazer na consulta a avaliação hepática por ultrassom para saber se aquele fígado já está bonito, brilhoso, já está com aspecto de textura preservado, se ainda tem mancha, se ainda tem gordura, se ainda tem sujeira, se ainda tem aquela coisa inflamatória em cima. Então, isso é uma dos nossos alvos, limpar a gordura visceral. E aí já é uma grande vitória. A composição corporal, ela nos dá muita informação do que foram as escolhas passadas da vida, como foi o estilo de vida passado, como está sendo e do que pode vir. Então, você pega um paciente errado, um paciente com uma composição corporal não encaixada, com excesso de gordura, um homem com mais de 24% de gordura, você já sabe que ele teve escolhas erradas de 5 anos para trás. Né? Que ele tem ali muito metabolismo amarrado, gordura visceral, e aí ele precisa de abordagem médica, inclusive muitas vezes terapêutica, com medicamento, hormonal ou não hormonal, para ajudar a recrutar aquela gordura visceral. Alguns tipos de exercícios eles são mais eficientes no recrutamento dessa gordura visceral, como, por exemplo, o treino de alta intensidade intervalado, HIIT. Então, o HIIT ele é um formato de exercício que ajuda. Mas como você vai dizer para um paciente obeso fazer HIIT? Pois é. Então, acaba não sendo uma ferramenta para esse perfil de paciente. Por isso que é muito peculiar. E esse perfil de paciente, muitas vezes, ele acompanha uma disfunção hormonal, que não deixa ele ter disposição, que não deixa ele namorar, que não deixa ele performar no trabalho, né? E aí a gente precisa otimizar isso, dar uma ferramenta para que ele possa melhorar. A ferramenta que ele pode usar, né? Dar uma ferramenta que ele não pode usar, né? Agora, uma pessoa num nível saudável já, não é? Uma pessoa que tem ali uns 50 anos de idade, a gente tem muito público dessa idade aqui, acima dos 40. Qual a sua idade? 54. Aê, perguntou a minha, eu devolvo. A gente tem muito público acima dos 40 aqui, os quarentões. Mas você não faz reposição hormonal? Não, faço natural. Sua testosterona é boa? Boa. Quanto que é? 400 e pouco. Ruim? Pro natural, tá bom, né? É, compatível com 54 anos, empresário há 35. Mas me diga uma coisa, vamos falar um pouco agora dessa questão da testosterona. Quando você tem uma testosterona de 400 aos 54 anos, é compatível com a idade, num decaimento hormonal. Antigamente, né, 2, 3 décadas para trás, esse padrão era diferente. E vem caindo com as décadas. Então, a pessoa com 50 anos, ela está cada vez com a testosterona mais baixa. E qual seria uma testosterona isso boa? Isso pode impactar em performance, recuperação, composição corporal. Sim. Você tem uma excelente qualidade corporal, de composição, imagino que sim, mas muito provavelmente, se a tua testosterona fosse ajustada para níveis mais otimizados dentro de um cenário de normalidade, por exemplo, a tua performance ia melhorar em todas as áreas. Por exemplo. A gente tem chegar a quanto tem que gente tem um range aí, uma escala de normalidade, né, que isso varia um pouco de cada sociedade, mas hoje para as principais sociedades, 350 de testosterona, abaixo disso já é considerado um nível baixo, e a depender da presença ou não de sintomas. E um dos principais sintomas masculinos hoje é perda da ereção matinal, perda da libido, perda do vigor sexual que ele tinha, e isso impacta na autoestima, na performance, em várias áreas que são conceito de saúde também. Então, nesse cenário, a gente precisa corrigir.
Tem que deixar o paciente otimizado. Então, mas para quanto? Tem que ser a pessoa zona de 50 e poucos anos, ou acima dos 40, acima dos 50? Que é a maioria. eu sou médico de performance. Sou médico de performance. Eu trato de performance cognitiva, mental, física, espiritual, sexual e performance de comunicação. Então são os 6 pilares de performance. E como a minha referência é uma régua maior para poder performar, então eu não estou lidando com paciente que não está performando. Estou lidando com paciente de performance. E no conceito de performance, a testosterona ela tem melhor performance em todas as áreas quando ela está acima de 600. Tá? Então, acima de 600, a gente espera naturalmente uma melhor performance do dia inteiro. A pessoa fica menos cansada, fica mais resiliente nas tarefas diárias, aumenta mais o vigor sexual, aumenta mais a memória, então aumenta mais a massa magra, tem um metabolismo mais estável do ponto de vista de ganho de gordura. Tá? Agora existe, claro, um acompanhamento. Eu sou cardiologista, o excesso de testosterona ele induz algumas transformações que podem ser maléficas, prejudiciais à saúde, como hipertrofia cardíaca, pode aumentar o colesterol, ele pode diminuir o bom colesterol, ele pode aumentar a concentração sanguínea, pode fazer com que o hematócrito fique numa zona de risco para trombose. Então, todas essas nuances elas precisam ser acompanhadas. E é aí que está a expertise do resultado. Então, se você colocar nesse xadrez uma estratégia onde esse jogo vai resultar em ganho de massa muscular, melhora de performance e melhora de qualidade de vida sem colateral que prejudique isso tudo, bom. Então, está falando aqui de uma indicação de reposição hormonal para níveis ótimos dentro de um cenário de fisiologia de performance. Então, um cara que performa, ele vai ter uma testosterona mais alta, mas ele tem uma qualidade de vida muito maior, ele capricha mais na dieta, ele treina. É diferente de um cenário de você fazer uma reposição hormonal num paciente inflamadão, num paciente que não treina, onde o risco cardiovascular dele vai ser maior. Sim. E a chance de colateral vai ser maior. Mas como repor isso, doutor? Forma sintética? Várias opções. Quando a gente fala de reposição hormonal, tem que falar de estratégia de reposição hormonal. Qual que é a estratégia daquela reposição hormonal? Qual é o posicionamento do paciente? Qual é a performance que ele deseja, exige? Tudo com segurança, tudo dentro de uma boa medicina. Então, quando a gente fala das formas de reposição hormonal masculina, a gente tem basicamente transdérmico, implantes hormonais e as opções intramusculares. Cada um na sua indicação, nos seus prós e nos seus contras. O implante transdérmico, ele traz benefício do ponto de vista de disposição e energia, mas ele não traz efeito anabólico satisfatório. Então a pessoa não vai com a expectativa, esperança de ficar musculoso, de ganhar massa magra usando testosterona em gel. Então, se a pessoa tem esse viés, se a pessoa tem essa intenção, é melhor ela buscar uma maior potência de testosterona. Então, quando a gente fala de potência de testosterona, a gente está falando de velocidade de pico e de potência no receptor de testosterona. Então, quando você tem o gel ele leva um pico muito lento, a potência no receptor é baixa, então a informação de transcrição de proteína para o núcleo celular é baixa. Então, ele não vai resultar em efeito anabólico bom. Quando você tem a forma injetável de pico alto, aí você tem a forma de maior potência anabólica. E a depender da liberação do éster que acompanha a testosterona, que vai permitir aquela liberação mais potente ou menos potente, você vai ter um resultado mais anabólico ou menos anabólico. Entendeu? Então, o efeito anabólico está relacionado diretamente à potência da testosterona, velocidade de pico e via de ação. O formato intramuscular, eles são os mais potentes, mas precisa ser feito com acompanhamento. E numa estratégia, você pode eventualmente oferecer para um paciente que tem sarcopenia, perda de massa muscular, uma estratégia de construção, uma estratégia anabólica por um tempo controlado para tratar uma doença que é muito pior do que o eventual efeito colateral, que é a sarcopenia. Sarcopenia mata muito igual tabagismo. Então, você jogar um risco calculado para te tirar do cenário ruim, te colocar no cenário melhor, é válido, desde que seja com responsabilidade tanto do médico quanto do paciente, que ele vai ter que ter a responsabilidade de ter um estilo de vida bom, treinar, fazer dieta e manter o acompanhamento com os exames em dia. Muito bom, doutor, muito bom. Porra, essa foi uma aula, hein, doutor? Essa foi. Então, assim, se você tem a
a estratégia, ideia de melhorar a composição corporal, tem um estilo de vida adequado e quer fazer de uma forma inteligente, de uma forma com refinamento, com controle adequado, com o cardiologista vendo toda essa margem de colateral e jogando esse jogo de risco-benefício, o resultado é muito bom, vai melhorar a tua performance. Lembrando que você é uma pessoa que lida com isso. Sim. A tua imagem impacta no teu negócio. E doutor, estou curioso aqui para saber, com todo esse conhecimento, sendo cardiologista e vendo todas as notícias que estão rolando aí hoje em dia, estou curiosíssimo para saber qual que é a sua posição e se você já prescreve também as famosas canetinhas. Eu sou super fã das canetas. Quando bem indicadas, elas mudam o jogo, mudam completamente a perspectiva da pessoa. É uma ferramenta poderosa. Ela tem indicação clássica e tem a experiência de quem vai usar. A pessoa tem que lembrar que o processo de emagrecimento, ele não é isolado. Ele vem num combo de mudança de estilo de vida e a pessoa tem que entender que ela necessariamente tem que ganhar músculo. E o ganho de músculo é uma outra ciência. Para ganhar músculo tem que ter treino de musculação, tem que ter descanso restaurador, tem que ter dieta hiperproteica e tem que ter ajuste hormonal com testosterona em níveis anabólicos. Então, se ela não tiver todo esse entendimento, ela vai emagrecer, vai trocar a obesidade por sarcopenia e não vai mudar a performance. E assim que ela parar o remédio, ela vai fazer efeito sanfona. E o efeito sanfona, ele costuma ser muito pior, porque na volta do reganho do peso, a pessoa geralmente traz mais uma morbidade junto. Eu emagreci 10 quilos e reengordei 10. Quando reengorda hipertenso, reengorda diabético, reengorda com síndrome metabólica, reengorda com colesterol elevado. Então, geralmente o reganho ele traz mais doença junto. Então, o efeito do reganho é muito prejudicial. Para não ter reganho, é um bom acompanhamento com uma medicina estruturada em cima da parte toda integrativa que envolve a obesidade, o sobrepeso e que tem que ter como também meta principal do outro lado o ganho do músculo. Sim. Então, a canetinha pode ser um recurso. Super recurso, uma ferramenta, eu diria que é uma artilharia pesada, de alto valor nesse cenário. A gente tem uma briga constante entre gordura e músculo. A gordura muito bem estruturada, com uma memória de anos, botando todos os órgãos viscerais no time dela. E a pessoa sedentária, apenas com músculo, também cercado de gordura, sem muita ferramenta para lutar contra a gordura. Então a gente precisa ajudar o time do músculo. E aí os análogos do GLP-1, Mounjaro, Ozempic, eles entram aí como uma ferramenta pesada, uma artilharia pesada no time do músculo, favorecendo, ajudando a fisiologia, o metabolismo para perder gordura e ganhar músculo. Mas tem que ser feito com orientação. Quando é feito sem manejo, aí o colateral sobrepõe, assusta as pessoas e evita o bom uso. Que é como a gente vê com a pancreatite, que está assustando todo mundo, a perda ocular, que começa a assustar todo mundo, câncer de tireoide, que aí apavora todo mundo, Guillain-Barré, associado ao uso também das canetas. Então, o que é isso? O Guillain-Barré é uma doença neurológica secundária, geralmente, mais raro ao uso de medicamentos, mais associado a infecções virais, onde ocorre uma paralisia flácida do corpo de forma progressiva ascendente e a pessoa muitas vezes precisa até de ventilação mecânica, UTI, tempo prolongado, por perder os movimentos, pode perder até ficar sem mover nada no corpo. É uma complicação geralmente de processos infecciosos virais, mas pode raramente acontecer com medicamentos. E teve um caso recente aí de uma paciente, uma moça que teve Guillain-Barré, ou acho que ainda está internada, não sei, por conta do uso das canetas. Mas o colateral ele é muito frequente no mau uso, né? A pancreatite, quando a dose não está adaptada, quando a pessoa ela faz uso de bebida alcoólica associada, quando ela está muito tempo de jejum e com uma dose mais alta. Então, lembrar que o pâncreas ele é um órgão exócrino e endócrino, então ele secreta
substâncias hormonais e também secreta substâncias de digestão. E quando ele fica muito preso, muito congesto, sem funcionar, estático ali, então ele acaba inflamando, extravasando enzimas ali por conta disso. O outro cenário é que a vesícula também, pelo mesmo mecanismo de ficar estática, ficar sem funcionar, pelo tempo de jejum que a pessoa não come, aí forma microcálculos, esses cálculos eles podem migrar e impactar ali no ducto do pâncreas, causando um aumento de pressão e levando a pancreatite, extravasamento dessas enzimas digestivas, e o que é um cenário muito grave e muitas vezes leva à morte. O pâncreas não é brincadeira, não. Eu tô vendo que você vai do fio ao pavio, doutor. Então, só faltou perguntar sobre jejum aqui, né? Jejum, eu gosto de jejum. Jejum, ele é uma ferramenta de resiliência mental, espiritual, física. Tem aquele grande trabalho lá do jejum que ganhou o Nobel, né? Nobel. 2016, né? Mas a pessoa precisa entender também, né, que o jejum não é para qualquer um. Tem contraindicação do jejum, né? Então, grávido, idoso, pessoas que têm diabetes que não estão controlados, que têm doenças crônicas, cardiopatias, doenças metabólicas que não estão controladas. Então, essas pessoas elas não podem se aventurar no jejum porque pode dar ruim. Tá? Então, o jejum tem que ser sob orientação médica numa estratégia temporária, porque a pessoa não pode viver no jejum, ela tem que ter uma estratégia de jejum, né? Porque o jejum ele acaba repercutindo na quantidade de proteína que a pessoa precisa ingerir diariamente. E lembrar que para ganho de músculo ela precisa pelo menos 1,6 gramas quilo dia, e o ideal para quem tem alta performance, 2 a 2,2 gramas quilo dia de proteína. E no jejum intermitente é impossível bater essa meta, então a pessoa vai catabolizar. Aí a gente entra na outra curva, que é da sarcopenia, que é da baixa massa muscular, então acaba perdendo o benefício. Então a médio e longo prazo, o jejum intermitente sem estratégia não traz nenhum benefício e pode trazer prejuízo. Então tem que ter estratégia. E lembrar que o jejum ele é uma aventura do nosso organismo igual uma maratona. Igual quem vai se aventurar a correr uma maratona. Você não vai começar a correr uma maratona do dia para a noite. Você tem que ir adaptando o teu organismo, adaptando as vias metabólicas de consumo em cima da gordura para poder ir progredindo e até conseguir percorrer uma maratona nessa via de adaptação. E o jejum é a mesma coisa. Se a pessoa começar o jejum hoje, querer bater 24 horas de jejum no primeiro jejum dela, ou fazer a semana inteira de jejum de 16 horas, ela vai adoecer. Doutor, você faz jejum? Faço, já fiz. Ultimamente não, porque eu estou numa estratégia anabólica. Mas, a depender do meu momento de vida, como estratégia principalmente de resiliência mental, de autoconhecimento, isso é muito importante. Então conta pra nós aí como é que é o teu jejum. Quantas horas são, como ele funciona? Eu vou fácil no jejum de 16. Eu vou fácil. Começa que hora e termina que hora? Eu termino de comer por volta das 18 horas e aí fica bem. Só no outro dia, meio-dia, a gente desfaz aí o jejum, quebra o jejum com proteína, gordura boa. Começar com proteína, gordura boa. Lembrar que o corpo fica ávido, então o que você coloca primeiro, ele absorve muito. Então, se você botar um carboidrato simples, aí você vai fazer um pico glicêmico e vai perder o jejum. Então, conta pra gente como é que é o seu café da manhã, então. Meu café da manhã é igual, a gente tem que equilibrar os macronutrientes em todas as refeições. Principal, proteína, gordura e carboidratos complexos. Então, um bom ovo, muito bem-vindo. Iogurtes como fonte de proteína, aí também carboidratos são bem-vindos. E um melzinho, vai um mel? Pode, para quem gosta, não vejo problema, também do mel, tá? Então, proteínas podem ser também, para quem tem o estômago de comer proteína de frango desfiado de manhã, também é bem-vindo, tá? Os queijos brancos, queijos magros também são uma opção. As frutas também são opções. E, claro, o café energético, café preto. Cafezinho. Café é bom. E a história do café com óleo de coco, com TCM ou óleo de coco, é verdade isso aí? Então, num cenário de estratégia, o TCM, que são os triglicerídeos de cadeia média, eles são bem-vindos. São bem-vindos. Se pegar um paciente, por exemplo, corredor, que já está adaptado, que a máquina dele é pronta para usar a gordura, você colocar no organismo dele TCM, que é uma gordura
de fácil quebra, ele vai absorver aquilo ali, vai gerar energia e vai se sentir super bem. Então, tudo, quando o assunto é suplementação esportiva, suplementação hormonal, tudo depende da estratégia, do cenário e do perfil de performance do paciente. TCM é o óleo de coco, viu, turma? E aí que mais que a gente coloca nesse café da manhã? Pão. E o glúten? É veneno ou é mito? O nosso glúten atualmente não é o mesmo glúten que era utilizado nas décadas anteriores. Né? Come nem um pãozinho, doutor? Então, eu não sou adepto da dieta do pão, tá? Então, quando eu não como pão porque eu consegui substituir por outras fontes de proteína. Por exemplo? Que me dão, nesse caso, carbo, né? Desculpa, de carbo, exato. Por exemplo, os tubérculos, eu adoro os tubérculos como fonte de proteína, de carboidratos complexos. Abóbora, mandioca, né, batata doce, com alecrim. Para mim isso Faz de manhã. Brilha meus olhos. Faz de manhã. De manhã, com café. Então, a fonte de carboidrato complexo que eu recomendo são os tubérculos. Os tubérculos. No almoço, aí você tem as leguminosas, tem os vegetais, né? Então você pode variar em cima disso. Mas, de fato, hoje a gente tem no pão, o pão de padaria, né, ele é açúcar. Ele é açúcar. Então, ele é açúcar, ele é gordura hidrogenada, ele é gordura saturada, então ele tem alto índice glicêmico, tem caloria. Então, ele faz vício, né, porque ele tem uma recompensa imediata por conta aí do açúcar. A pessoa se vicia no pão diário e nunca mais larga. Não consegue viver sem o pão. E aí, de manhã, que é um horário muito importante para o teu metabolismo, para a tua fisiologia, você começa o dia fazendo pico glicêmico, educando o teu organismo de uma forma muito ruim, com pico glicêmico. Então, a insulina, que ela é elevada por conta de um pico glicêmico, ela tem ação anabolizante de gordura. Então, o que vai acontecer? Depósito de gordura em zonas que não eram para existir. Você vai desenhar teu corpo de uma forma esteticamente desarmônica, só pelo fato de você não começar assim seu dia com uma boa apresentação alimentar, fazer pico glicêmico, comer açúcar, comer muito pão, comer suco de caixinha com alto teor de glicose, entendeu? Então, como começa o seu dia vai falar muito de como vai ser o resto dele. Eu sempre digo para a turma aqui que você é o que come e depois aquilo que você come é você. Não tem jeito. Exato, começa aí, né? Então, a forma como você inicia seu dia vai impactar na produtividade e na performance de todo o seu dia. Primeira coisa, quando você acorda, não é pegar o celular, não é olhar o que está acontecendo no mundo digital. Primeira coisa que você faz quando acorda é levantar, agradecer, pensar nas coisas positivas que acontecem na tua vida, beber quase que 1 litro de água, se possível, tomar um banho gelado, e aí pode vir. Tomei 100 dias de banho gelado. Não pensei bem na estratégia, acabei quase que 50% do banho gelado atravessando o inverno. Foi difícil. Mas eu tomei 100 dias e filmei 100 dias de banho gelado e postei 100 dias de banho gelado. Que bom. E foi assim, libertador para mim. Então você concorda com o que eu falei? Muito. Eu tava vendo a turma tem até colegas, né, que tinham comprado a banheira de gelo, mas eu achei aquilo muito despropositado. Água, gratidão e gelo. Água gelada. Então, eu me dei muito bem no banho gelado. Estudei mais sobre a banheira de gelo, né? E vi que para condições musculares não era legal aquilo para atletas de altíssima performance. Não é, inibe o processo de hipertrofia. Sim. Não é bom. Mas é uma estratégia no repouso, de recovery, sim, de relaxamento satisfatória, tá? Mas não dá para fazer aquilo todo dia, doutor. Não. É uma logística de gelo, isso esfria o metabolismo muscular. Tira a resposta de hipertrofia. Então, acho muito antinatural aquilo. Agora, o banho gelado já foi um desafio à altura, porque, bom, para mim particularmente moro na Serra da Cantareira, então ali é mais frio que o normal. Um exercício de resiliência fácil. Possível, com baixa logística, fácil, um pouquinho prático, de coragem. Que já vai educar a tua resposta no dia diante do estresse, vai te tornar mais cascudo.
Conversei aqui com o Bruno Stefan. Dr. Bruno, seus minutos são todos seus. Divulga a sua clínica, suas mídias sociais, a sua palavra, o que você quer deixar aqui para a turma do Saúde Fora da Caixa, da Nação Verde. O que você quer como pai de família, né? Pai de 2, né? Marido da... Como chama a sua esposa? Kellen. O que você quer deixar de legado aqui para essa turma que está assistindo para a gente aqui? Agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui. Muito boa a tua proposta. Fora da caixa, realmente, trazer perspectivas diferentes que possam impactar na qualidade de vida e na performance de todo mundo. Parabéns pelo podcast, pelos teus produtos que eu vi que são muito bons, que indico, tá? Essa linha nutracêutica aí pode transformar a vida. Então, obrigado pela oportunidade. Mas, assim, a minha mensagem para as pessoas é que as pessoas busquem sempre viver com propósito, viver respeitando o corpo. O nosso corpo foi feito para performar, é uma maravilha. A função fisiológica é apaixonante. Então, deixar seu corpo sedentário é um crime, é algo imperdoável. Então, seu corpo foi feito para performar. E quando você consegue performar, você consegue melhorar seus resultados. E você, melhorando seus resultados, você constrói uma história. E construindo uma história, você pode entregar um legado. Então, viver é sobre ter saúde, performar e entregar legado, entregar coisa boa. E é assim que eu tento viver a minha vida, sendo exemplo, entregando aos meus pacientes, para a minha família, para os meus amigos, o que eu sou. Eu entrego e vendo o que eu vivo. Então, tudo que eu defendo é o que eu faço, o que eu vivo e que dá certo. Então, a minha mensagem é buscar sempre um estilo de vida e buscar sempre deixar um legado. Minhas redes sociais, Dr. Bruno Stefan, BRUNOSTHEFAN. Instagram é a minha principal rede social. A gente sempre está colocando muito conteúdo disso aqui que a gente conversa, né? Então, estilo de vida, performance, longevidade, qualidade de vida, mindset, toda essa questão aí nas redes sociais. Diariamente a gente tem postado esse tipo de conteúdo e estou feliz, né? Porque eu estou vendo que realmente estou conseguindo transformar muitas pessoas, alcançar pessoas e mudar e trazer propósito para elas. E você aí? Você já se inscreveu? Não se inscreveu ainda? Com uma aula dessa aqui, não se inscreveu ainda? Está esperando o quê, meu amigo? Curte e se inscreve. Ajuda a gente a espalhar boas notícias. Porque se você não sai de casa para espalhar boas notícias, infelizmente, muitas pessoas saem de casa para espalhar péssimas notícias. Então, tem coragem? Se inscreve, curte e vamos espalhar notícias boas. Valeu, doutor! Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Gratidão pela aula. Toda semana, 2 episódios novos aqui no Saúde Fora da Caixa. Valeu!